Prepare-se para descobrir os segredos mais bem guardados do paddock. Aqui, você tem acesso aos bastidores, estratégias e movimentações que podem mudar completamente o futuro da F1. Aperta o play que a revelação é impactante. O mundo da Fórmula 1 sempre foi muito mais do que velocidade e ultrapassagens. Por trás das câmeras, jogos de poder, influência e estratégias políticas moldam destinos de pilotos, equipes e até mesmo o futuro do esporte. E é exatamente nesse cenário que uma revelação bombástica pode estar prestes a transformar completamente o grid da categoria. A revelação explosiva de Reginaldo Leme, um dos jornalistas mais respeitados e bem informados do automobilismo brasileiro, soltou uma informação que causou verdadeiro terremoto no paddock. Segundo o experiente comunicador, Lance Stroll teria manifestado por 2 vezes o desejo de deixar a Fórmula 1 e se aposentar das pistas. A motivação? Cansaço das pressões constantes e, possivelmente, a frustração com a falta de resultados convincentes ao longo de sua trajetória na Aston Martin. Vinda de alguém com a credibilidade e as fontes de Reginaldo, essa informação rapidamente ganhou repercussão, criando um intenso debate sobre o futuro do piloto canadense. Mas o que tornou tudo ainda mais intrigante foi a reação do próprio Lance Stroll. Questionado sobre a declaração, ele rebateu as palavras de Reginaldo com uma ironia que soou mais como nervosismo do que confiança, dizendo não saber de onde aquilo teria surgido e insinuando que o jornalista apenas precisava de algo para comentar. Uma resposta que levanta mais dúvidas. Resposta defensiva de Stroll, longe de encerrar o assunto, acabou alimentando ainda mais as especulações. Afinal, não seria a primeira vez na história da Fórmula 1 que um piloto negaria publicamente um rumor apenas para confirmá-lo meses depois. A forma como reagiu deixou uma sombra de dúvida pairando sobre suas verdadeiras intenções. E convenhamos, o desgaste de Stroll é perceptível para qualquer observador atento. Desde que chegou à Fórmula 1 em 2017, sempre contou com a estrutura milionária proporcionada por seu pai, Lawrence Stroll, mas nunca conseguiu se firmar como um verdadeiro protagonista no esporte. Constantemente viveu à sombra de companheiros mais talentosos. Primeiro Sebastian Vettel, agora Fernando Alonso. Sua carreira é amplamente vista como sustentada mais pelo poder financeiro da família do que por resultados sólidos e consistentes na pista. Enter Gabriel Bortoleto. A nova esperança brasileira é. Justamente nesse cenário turbulento que surge um novo personagem que pode mudar completamente a equação, Gabriel Bortoleto. O jovem brasileiro, campeão da Fórmula 3 e considerado uma das maiores promessas do automobilismo nacional em décadas, chegou à Fórmula 1 sob a proteção estratégica de Fernando Alonso. Através da A14 Management, sua empresa de gerenciamento de carreiras, Alonso abriu portas e pavimentou cuidadosamente o caminho para o brasileiro. O bicampeão espanhol tem um histórico comprovado de apadrinhar talentos promissores, mas no caso de Bortoleto, a relação é ainda mais próxima e estratégica. Alonso se tornou uma espécie de mentor para Gabriel, aconselhando-o e usando toda a sua influência no paddock para garantir que o brasileiro tivesse as melhores oportunidades. Primeiro como piloto reserva da McLaren, depois com a Audi e finalmente como titular no grid da Fórmula 1. A visão estratégica de Reginaldo Leme em suas análises recentes. Reginaldo Leme tem reforçado 2 pontos fundamentais sobre a trajetória de Bortoleto. O primeiro é um alerta para a cautela. Segundo ele, a torcida brasileira não deve criar expectativas irreais de que Gabriel chegue imediatamente disputando pódios e vitórias, especialmente considerando que seu início de carreira se dá em uma equipe de meio de pelotão. Mas o segundo ponto é onde reside a verdadeira ambição do projeto. Se a Audi, equipe que atualmente abriga o brasileiro, conseguir entregar um carro verdadeiramente competitivo a partir de 2026, ano da grande revolução regulamentar, o nome de Bortoleto inevitavelmente passará a ser observado de perto por gigantes como Mercedes, Ferrari, McLaren e, naturalmente, a própria Aston Martin. Por que a Aston Martin entra nessa equação? A resposta é estratégica e quase óbvia.
Se as informações de Reginaldo sobre os desejos de aposentadoria de Stroll tiverem fundamento real, e se o canadense realmente decidir encerrar sua passagem pela Fórmula 1, abre-se uma vaga extremamente valiosa ao lado de Fernando Alonso. Uma vaga que naturalmente despertaria o interesse de diversos pilotos experientes no grid, mas que, pelo peso da influência política e esportiva de Alonso, poderia ter em Gabriel Bortoleto um candidato privilegiado e estrategicamente posicionado. Alonso sempre foi reconhecido como um mestre estrategista, não apenas dentro das pistas, mas principalmente nos bastidores da Fórmula 1. Ele compreende perfeitamente que precisa construir um legado duradouro e enxerga em Bortoleto alguém que poderia, no futuro, dar continuidade ao projeto que ajudou a consolidar na Aston Martin. O contexto político e financeiro esse raciocínio é importante esclarecer. Ainda permanece no campo da especulação inteligente. Nem mesmo Reginaldo Leme afirmou categoricamente que Alonso estaria articulando diretamente uma operação para levar Bortoleto à Aston Martin. Tampouco existem sinais oficiais da equipe confirmando essa possibilidade. Mas todos os elementos estão claramente no ar. O cansaço visível de Stroll, os rumores consistentes sobre a aposentadoria, a negativa nervosa que soa mais como defesa do que convicção, e a presença de um jovem talento excepcional, já diretamente vinculado ao espanhol que lidera o projeto técnico e esportivo da equipe verde. Para observadores experientes da Fórmula 1, não é difícil imaginar como essas peças do quebra-cabeça poderiam se encaixar perfeitamente. A questão central: Lawrence Stroll, sem Lance. No entanto, o contexto transcende as questões puramente esportivas. Existe uma dimensão política e financeira crucial que não pode ser ignorada. A Aston Martin é uma equipe controlada financeiramente por Lawrence Stroll, cuja motivação inicial para investir centenas de milhões na Fórmula 1 estava diretamente relacionada à carreira do filho. Surge então a pergunta fundamental: se Lance realmente abandonar o esporte, Lawrence manterá o mesmo entusiasmo e disposição financeira para competir de igual para igual com Red Bull, Ferrari e Mercedes? Ou a Aston Martin perderia força justamente por perder a razão de ser original do projeto? Essa questão é absolutamente central para compreender o futuro da escuderia. Muitos especialistas acreditam que, mesmo sem Lance, Lawrence ainda seguiria investindo na equipe, mas talvez com uma lógica completamente diferente, mais focada em resultados esportivos puros do que em proteger e promover a carreira do filho. O apelo de marketing de Bortoleto nesse novo cenário hipotético, um nome como Gabriel Bortoleto ganharia uma relevância estratégica ainda maior. Além de ser jovem, talentoso e tecnicamente preparado, o brasileiro traria consigo o apoio incondicional de um bicampeão mundial como Alonso, e ainda carregaria o peso de representar o Brasil, um mercado com imenso apelo de marketing global. É fundamental lembrar que o automobilismo brasileiro vive um jejum dramático de títulos e protagonistas desde a época dourada de Ayrton Senna. A simples presença de Bortoleto no grid já reacende esperanças há muito adormecidas, mas imaginá-lo competindo em uma equipe de ponta, liderado tecnicamente por Fernando Alonso, é algo que faz a comunidade brasileira sonhar em dimensões completamente novas. O alerta de Reginaldo: cautela com a pressão, não por acaso. Reginaldo Leme tem insistido constantemente para que a torcida brasileira mantenha os pés no chão e tenha paciência com o desenvolvimento de Bortoleto. Ele conhece profundamente a história do esporte e sabe que a pressão excessiva sobre jovens talentos pode ser absolutamente destrutiva. O próprio Felipe Massa, durante sua carreira, sofreu enormemente com comparações diretas e prematuras com Ayrton Senna. A diferença agora é que o caminho de Bortoleto pode ser potencialmente acelerado por um contexto externo favorável, como a possível e estratégica saída de Stroll. O gatilho que mudou. Tudo as palavras de Reginaldo Leme foram, portanto, muito mais do que uma simples informação jornalística. Foram um verdadeiro gatilho.
Ao revelar os supostos desejos de aposentadoria do canadense, ele abriu uma linha de raciocínio completamente nova sobre a futura dança das cadeiras no grid. A negativa defensiva de Stroll, longe de encerrar a discussão, mantém a dúvida estrategicamente no ar e alimenta a expectativa de que movimentações significativas podem estar sendo articuladas nos bastidores. E quando existe dúvida e incerteza, na Fórmula 1, sempre há equipes, pilotos e empresários prontos para se movimentar rapidamente nos bastidores, buscando vantagens competitivas e oportunidades únicas. O cenário perfeito. Para Bortoleto. Para Gabriel Bortoleto, esse cenário emerging é praticamente perfeito do ponto de vista estratégico. Ele não precisa forçar absolutamente nada, nem se envolver em jogos políticos prematuros. Sua única responsabilidade é continuar evoluindo tecnicamente, aprendendo com os melhores e entregando resultados consistentes dentro da pista. O resto pode ser consequência natural de uma conjuntura que parece estar conspirando estrategicamente a seu favor. Para Fernando Alonso, seria a oportunidade única de moldar não apenas um sucessor talentoso, mas alguém que carregasse sua influência e filosofia mesmo após sua eventual saída da categoria. Para Aston Martin, representaria a chance de renovar completamente sua imagem institucional e manter sua relevância viva em um esporte onde cada detalhe político, técnico e esportivo tem peso decisivo na balança do sucesso. Mais que uma simples vaga. No final das contas, o que está em jogo transcende a simples questão da vaga de Lance Stroll. Estamos diante de um potencial rearranjo estratégico que poderia beneficiar múltiplos atores e redefinir completamente o equilíbrio de forças no grid da Fórmula 1. A combinação de talento brasileiro, mentoria espanhola experiente, estrutura financeira robusta e timing político perfeito pode estar criando uma tempestade perfeita para uma das transferências mais significativas dos próximos anos. Resta acompanhar como esses elementos se desenvolverão nos próximos meses e se as palavras aparentemente casuais de Reginaldo Leme se transformarão em uma profecia que mudará para sempre a trajetória de Gabriel Bortoleto e o futuro da Aston Martin. E aí? Conseguiu acompanhar toda essa trama nos bastidores da F1? Isso é só a ponta do iceberg. Aqui no canal você sempre fica por dentro das estratégias, negociações secretas e movimentações que realmente importam no paddock. Se você quer saber o que acontece antes de todo mundo, não perde tempo. Curte esse conteúdo e se inscreve agora mesmo. O mundo da Fórmula 1 é muito mais fascinante quando você conhece os segredos por trás das pistas.